as lembranças e a espiritualidade. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Aquilo que cultiva no campo íntimo, ou que o propele com insistência a realizações, constitui a sua essência e legitimidade, que deve ser estudadas pacientemente, a fim de poder enfrentar os paradoxos existenciais, parecer e ser, as inquietações e tendências que o comandam, estabelecendo os paradigmas corretos para a jornada, liberado dos choques interiores em relação ao comportamento externo. Quem nos diz isso é Joana de Ângeles, do livro Ser Consciente. Ser Consciente. Nós estamos estudando aspectos muito importantes do ser espiritual que somos. A nossa mente, a nossa consciência, a inteligência que permeia e que faz acordar do ignoto, das sombras da ignorância, as claridades do conhecimento que formam os repositórios, que é a própria consciência. Na obra Mente Consciente, David Chalmers afirma que estamos mais certos da existência da experiência consciente do que qualquer outra coisa no mundo, mas que ela escapa às abordagens reducionistas da consciência. Chalmers rejeita o materialismo, defendendo que a consciência, entendida como experiência consciente, é uma propriedade não física do mundo, que supervém naturalmente, mas não logicamente, às propriedades físicas, nomeando sua abordagem de dualismo naturalista. Ele compreende que a consciência está além das funcionalidades cerebrais e que tem determinados sensos que respeitam o campo da consciência que não estão dentro da natureza corporal. Mas ele ainda reluta em reconhecer a possibilidade do espírito para verdadeiramente representar a mente e desta mente um aspecto dela despertado que é a consciência. De acordo com a ciência atual, a mente é um fenômeno complexo que engloba uma ampla gama de processos cognitivos, comportamentais e emocionais. Ela é responsável pela capacidade de pensar, sentir, perceber, agir e armazenar. A mente é geralmente dividida em três componentes principais: a consciência, propriamente dita, como a capacidade de estar ciente de si mesmo e do mundo ao seu redor. É o que nos permite experimentar sensações, pensamentos, emoções e memórias. O segundo aspecto da mente é a cognição. O conjunto de processos mentais que nos permitem aprender, compreender e resolver problemas. Inclui funções como atenção, memória, linguagem, raciocínio e pensamento crítico. O terceiro aspecto é emoção, como sendo o conjunto de processos mentais que nos permitem sentir
e expressar emoções. Inclui funções como afeto, motivação e personalidade. Essa compreensão da mente humana pela ciência é algo muito recente, especialmente pelo tempo que já estagiamos na razão. Podemos dizer que o espírito é mente e inteligência. Joana de Ângeles disse que nós podemos dizer que somos a própria mente. Esse espírito, que é mente e inteligência, foi criado simples e ignorante, como revelado na questão 115 de O Livro dos Espíritos e reafirmado na questão 127. Desde o instante que fomos criados, nós fomos criados com a potência do existir da imortalidade, na imortalidade. Ao tempo em que, pelas leis naturais, com a liberdade relativa de agir do que é dotado originariamente, vamos despertando e ampliando a consciência. À medida que cresce em entendimento, também alarga a liberdade de escolha. Então, aquele ser que foi criado simples e ignorante traz em si, em potência, a possibilidade da perfectibilidade e vai, aos poucos, criando em si mesma a consciência, e esta, por sua vez, por processos inteligentes, por movimentos que ele imprima, pelas ações que realiza, ao longo de todo o processo, vai formando a consciência. No princípio, era a inconsciência abissal, total. Nós não tínhamos experiência antecedente. Com os primeiros movimentos e o atritar das experiências iniciais, de um modo apenas conhecido por Deus, nós vamos nos afastando das condições originárias e, pouco a pouco, paulatina e vagarosamente, vamos ampliando a consciência que se radica na mente do ser. Podemos entender que o lado das sombras, do lado sombrio da mente, como a ignorância, e o lado desperto como a consciência. Então, a mente compreende um lado que está apenas em potência e outro que está em despertamento, e este que está em despertamento forma a sua consciência. O espírito, no estágio evolutivo da humanidade, apenas despertou uma fagulha da sua mente. O processo passa a ser cada vez mais acelerado à medida que novos recursos são conquistados pela mente, ampliando a consciência. No livro Libertação, logo no preâmbulo, o espírito Flaccus afirma que alcançamos os estágios da razão há precisamente 40 mil anos, quando passamos a utilizar os instrumentos da razão como a análise, fator de acionamento dos mecanismos de desenvolvimento da mente espiritual. A doutrina dos espíritos ensina que a personalidade humana é uma extensão do espírito, que é imortal. As lembranças são armazenadas no espírito e são preservadas após a morte do corpo. Neste caso, fica bem nítido que a personalidade que ora envergamos
no processo da reencarnação é um traço da nossa grande personalidade que está sendo construída desde o instante que fomos criados por Deus, em eras que remontam a um passado muito longínquo. Isso significa que as lembranças da vida atual não são apenas um produto de nossas experiências físicas, mas também das experiências espirituais, como as que acumulamos na erraticidade ou nos momentos de desprendimento. Alguns entendem que toda a formação da nossa consciência passa por processos eletroquímicos do cérebro, que tudo é urdido no cérebro, e este cérebro, de algum modo, vai levando para algo mais interno que não se sabe exatamente onde está localizado, e que isto forma a nossa consciência. Mas, simplesmente, quem assim pensa é porque se posiciona teimosamente na rejeição da hipótese de que a consciência é extracorpórea, ela está além do corpo. E essas experiências que estão além do corpo se radicam naquilo que nós estamos identificando como espírito. E esse espírito é que verdadeiramente é o possuidor da mente, inteligência, consciência e todos os processos que a formam, que com ela interagem, possibilitando que haja sempre a sua expansão. Todos os acervos ligados a cada um estão guardados na mente, na parte despertada, que é a consciência, e reflete quem somos. São nossas memórias, com os registros de tudo que demos causa e a tudo que interagimos desde o instante que fomos criados. Um certo conjunto dessas memórias estão sempre ativas conosco. São as chamadas memórias inatas, que formam o eixo da personalidade onde estivermos, mesmo na reencarnação. São conteúdos das experiências do passado. Compõem as qualidades inatas da criatura, as positivas e as negativas. E essas memórias inatas estão quando nós estamos aqui na reencarnação ou quando retornamos para a erraticidade. Porque nós vamos ver logo aqui à frente que os acessos às memórias cujos conteúdos formam a consciência não são acessíveis segundo a vontade da própria criatura. Sobre as qualidades das memórias inatas, vale lembrar a lição de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, item 1. Mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades morais. Dos acervos que realmente interessam para o progresso, para a elevação espiritual, são aquelas que se revestem das qualidades morais, mesmo que seja do conhecimento em si mesmo, dos atos de inteligência, das experiências que deu causa, mas tudo isso tem que estar em conformidade com a lei natural. Quando as nossas ações, decorrente das nossas escolhas, daquilo que nós demos causa, guardam conformidade com as leis regentes do amor e da justiça, nós estamos formando memórias com qualidade. Nós estamos, neste momento, desenhando e dando iluminação à nossa mente, que vai cada vez mais tendo como resposta uma consciência mais ampliada. A vida é uma escola contínua, em que aprendemos e evoluímos através de nossas experiências.
Nesse processo, as lembranças são de extrema importância, pois nos ajudam a compreender o nosso passado, o nosso presente e a projetar o nosso futuro. De certo modo, tudo o que somos, verdadeiramente, somos o espírito, mas tudo o que somos em termos de despertamento, que acorda honestamente que no início era apenas potência e hoje ela continua tendo o seu maior lado como potência e um pouquinho e uma pequena fração já em despertamento, que é a nossa consciência. Mas se nós não pudermos trabalhar com parte desses conteúdos que já estão despertados e gravados nas nossas memórias, que verdadeiramente formam a nossa consciência, nós não podemos realizar novas cognições que aperfeiçoem, que modifiquem para melhor, que tirem lições de experiências passadas, para que no presente, quando estamos realizando os atos da vida, possamos corrigir rumos, traçar novas e melhores metas e alcançarmos objetivos mais eficazes que trabalham verdadeiramente na nossa autoelevação. Não temos acesso às lembranças segundo a nossa vontade, mas sim aquelas que a providência divina permite em nosso benefício. Por que dizemos em nosso benefício? Atrasados como somos, os acervos que estão registrados nas nossas memórias, formando esta consciência que está sendo lapidada, eles estão muito mais ligados a processos de violação à lei natural, principalmente em função do egoísmo e do orgulho, que quanto mais recuamos no tempo, mais esses sentimentos fortemente impressionam o nosso ser, o nosso modo de agir e o nosso comportamento. Então, no exercício desta condição de que cada vez mais, quando mergulhamos no passado e nos reencontramos com aquela personalidade que precisa ser melhor trabalhada, nós, por obra e graça desta providência divina, ao reencarnarmos, vimos com o esquecimento do passado. E a conta-gotas, no cumprimento do plano de nossa reencarnação, é que vamos lembrando do que é necessário ao processo educativo e reeducativo da programação que viemos cumprir. Então, ao reencarnarmos durante os primeiros anos do nosso corpo em formação, inclusive das estruturas cerebrais, o nosso perispírito ainda não se ligou completamente no corpo, a ponto de a consciência que radica no espírito, que está mediante o perispírito ligado ao corpo, possa transmitir para os órgãos auxiliares, em especial ao cérebro, os aspectos dominantes da nossa própria personalidade. Isto, na realidade, vai acontecer com o passar dos anos, com a reestruturação do corpo, de tal sorte que, ao chegarmos próximos aos 21 anos de idade, é que temos, de fato, um perispírito com todas as funcionalidades associadas a um organismo que foi preparado ao longo deste tempo para poder manifestar, de fato, a nossa consciência mais despertada nos níveis em que vamos necessitar para realizar a programação que viemos cumprir. Uma programação que viemos cumprir que permite que possamos refazer uma pequena fração daquilo que ficou incompleto, daquilo que desperdiçamos ou que violamos em relação às leis de justiça e de amor do nosso passado nas experiências pretéritas, quando aqui estivemos ou na erraticidade. Então, pouco a pouco, nós vamos despertando na nossa consciência
tudo aquilo que vem para nos auxiliar a trabalhar e realizarmos os deveres da vida na presente reencarnação. As lembranças nos ajudam a entender nossa própria espiritualidade. Ao refletir sobre lembranças positivas, podemos identificar qualidades espirituais que possuímos, como amor, compaixão e fé. Podemos nos ajudar a conectar-nos com o mundo espiritual. Ao lembrarmos de pessoas que já morreram, podemos nos sentir mais próximas delas. Os nossos afetos, em especial, as grandes amizades, aquelas criaturas que nós nos louvamos muitas vezes em caminhar onde as suas mentes já percorreram e deixaram conhecimentos anotados em livros, em outras fontes de transmissão do conhecimento. Então, as boas lembranças permitem que nós possamos nos conectar com este conjunto de seres que operam em nosso favor, né? Podemos nos sentir mais próximos delas assim. Ao lembrarmos da espiritualidade superior, podemos receber orientação e apoio aos deveres que nos cabem na reencarnação. Nós podemos nos realimentar afetivamente, amorosamente, ou podemos receber as boas intuições para largar as possibilidades de realizarmos novas cognições, de desenvolvermos novos raciocínios, criarmos novas ideias e veicularmos tudo isso pelo pensamento, ora emitindo e ora recebendo, mas tudo concorrendo para a ampliação da consciência ou guardando cada vez mais informações nas nossas memórias. As lembranças podem ser usadas para promover o crescimento e o desenvolvimento pessoal. Ao refletir sobre as lembranças, aprendemos sobre nós mesmos e sobre o mundo ao nosso redor, como também usá-la para nos motivar a alcançar nossos objetivos e para nos tornar pessoas melhores. Aprendendo com os acertos para impulsionar o desenvolvimento pessoal e pelos erros do passado a corrigir o modo de ser no presente, superar barreira e prosseguirmos na marcha da evolução. Reflitamos sobre um pouco sobre as lembranças positivas. O que aprendemos com as experiências que estamos rememorando? Como elas influenciaram nossa personalidade? As lembranças felizes são como um tesouro que guardamos em nosso coração. Elas nos trazem alegria, paz e segurança. Quando nos sentimos tristes ou desanimados, podemos nos lembrar de um momento feliz de nossa vida e isso pode nos ajudar a superar as dificuldades do momento. As lembranças positivas nos ajudam a cultivar a gratidão, a solidariedade e a bondade. Quando nos lembramos de momentos felizes, nos sentimos mais gratos pela vida e mais motivados a fazer o bem. Já em relação às lembranças infelizes, indaguemos a nós mesmos como elas estão afetando o nosso comportamento e o que podemos fazer para superar esses desafios. As lembranças difíceis são como lições que aprendemos ao longo da vida. Elas nos ajudam a crescer e a evoluir. Quando nos deparamos com uma dificuldade, podemos nos lembrar de uma lembrança difícil que já superamos, e isso pode nos dar força para seguir em frente. Somos nós mesmos retrabalhando com aspectos que estão dentro de nós e que somos nós mesmos, que passaram por situações difíceis e que superamos. Então, as memórias que guardamos e que, se pudermos recuperar em relação a isso,
pode servir de base para dar apoio a momentos em que nós estamos atravessando situações que requerem muito esforço e que representam muitas dificuldades à frente. As dificuldades são oportunidades de crescimento. Quando enfrentamos uma dificuldade, podemos aprender a ser mais fortes, mais resilientes e mais compreensivos. Essas lembranças ajudam a desenvolver a força de vontade, a resiliência e a compaixão. Quando trazemos à tela mental uma lembrança difícil que superamos, nos sentimos mais fortes, mais capazes de enfrentar novos desafios. As lembranças são sempre um tesouro que devemos valorizar. Elas nos ajudam a compreender quem somos e a moldar o nosso futuro. Ainda propensos que somos à transgressão das leis do Senhor, em montas variadas, desde pequenas frações até determinados níveis que a nossa consciência já sinaliza que não devemos avançar, pelo contrário, devemos não apenas retroceder, como atuar de forma compensatória, neutralizar aquele gesto, aquele pensamento, aquela ação que naquele momento foi infeliz. Se nós que somos ainda propensos à transgressão das leis do Senhor, que era muito mais no passado, os acervos das memórias estão carregados de registros para reparos. Se formos buscar no passado fontes para criarmos bases de edificarmos novas estruturas de elevação espiritual, nós não vamos necessariamente encontrar no nosso passado. Porque no nosso passado, elas lá estão, mas em pequena monta. O maior registro, os maiores volumes que estão guardados nas memórias são de feitos e situações que merecem refazimento, que merecem reparo, que merecem novos sacrifícios do presente para criar as condições compensatórias daquilo que um dia demos causa ao violar as leis divinas. Se não tivesse limites, se não houvesse o benefício que a providência nos concede de limitar acessos às nossas lembranças, em especial as mais longínquas, se essa lembrança fosse fluida e recuperada segundo a nossa vontade, traríamos tantas situações de passivo que não suportaríamos. Por isso, o benefício do esquecimento ao renascermos na Terra. Muitas pessoas ficam tentando ter conhecimento de quais foram as suas experiências em reencarnações antigas, em reencarnações do passado. É a viagem ao tempo de retorno. Nós não deveríamos andar nesta direção. Porque se a providência, se a espiritualidade superior, que tudo tem planejado para que nós tenhamos eficiência, para que nós vençamos a nós mesmos, tem um cuidado especialíssimo de nós só despertarmos lembranças que sejam auxiliares do nosso processo de evolução, ora para nos reforçar, ora para trabalharmos e refazermos aquilo que demos causa e que ainda hoje guarda os apelos da justiça para retornar ao patamar de equilíbrio. Se pudéssemos recuperar indiscriminadamente as nossas memórias pelas lembranças, nós traríamos tantos entulhos, tantas convulsões, tantas situações negativas, que nós não teríamos como lidar em equilíbrio com esses acervos
que a providência tem deixado para que nós tratemos a conta-gotas, passo a passo, no momento mais oportuno. Tudo deve e pode vir como lembrança quando for na direção dos propósitos de Deus para o desenvolvimento do espírito. A providência faz com que, pelas memórias inatas, que não são em momento nenhum completamente apagadas, que elas possam ser reavivadas, que elas possam ser reativadas e, junto com as memórias principais, trazer as memórias secundárias, quando for necessário que nós trabalhemos esse aspecto de nós mesmos que aguarda o tempo propício para que nós nos enfrentemos naquela quadra quando outros elementos se fizerem presentes. Das aquisições que percorremos entre aquele tempo e hoje, a compreensão jamais dilatada, de tal modo que nós possamos, a duras penas, pelo refazimento compulsório, que são as expiações que nós ainda carregamos conosco em processos lixivientos, sofridos e dolorosos, se não vierem na conta que esteja de acordo com os limites que podemos tocar, nós não suportaremos, não suportaríamos. Então, a lembrança é ao mesmo tempo algo extremamente importante, mas também extremamente delicado. Do mesmo modo, não é aconselharmos ficarmos cavalcando o passado em busca de informações de nós mesmos que ainda não somos capazes de lidar em equilíbrio. Mas também não devemos ignorar as lembranças que nos chegam deste nosso passado, quando vêm pela canalização e pelos estímulos dos nossos orientadores espirituais, né, com a finalidade de as examinarmos agora com as luzes da razão, em especial as luzes do Evangelho de Jesus, que estamos agora estudando para melhor conduzir os processos de reparo ou para nos fortalecermos nas duras lições a enfrentar. Tudo voltado para a libertação das sombras internas, que ainda são muitas. São aquelas sombras geradas das nossas incúrias, das nossas más escolhas, dos nossos maus procedimentos. Confiemos no Senhor. Ele nunca nos falta. Confiemos em Jesus, que é brando e pacífico, e encontraremos refrigério para nossas almas. Usemos bem as lembranças que nos chegam. São preciosas. É o nosso verdadeiro tesouro. É o tesouro que vai estar conosco onde estivermos. Esses constituintes que formam o repositório da nossa consciência é aquilo que já nos portais do Templo de Apolo em Delfos, há cerca de 2.500 anos, havia o aconselhamento. Ó homem, conhece-te a ti mesmo, porque é nesse reconhecimento, quando olhamos para nós pelo espelho da consciência, que estamos nos habilitando a trabalhar os nossos conteúdos internos, a recebermos novos e melhores conteúdos e a irradiarmos os elementos causais que são as semeaduras do bem, que são as semeaduras do enriquecimento espiritual, que é aquilo que nós trabalhamos com as nossas lembranças. Lembrar significa conhecer a si mesmo.
Mas o mergulho do conhecer a si mesmo deve ser sempre cauteloso e confiantes na providência do Senhor, que no tempo certo, nas condições que sejam adequadas, será trazido a lume para que nós trabalhemos como devido no verdadeiro processo educacional e de desenvolvimento do espírito. Que continuemos com Jesus hoje e sempre, trabalhando cada vez mais e melhor com as nossas lembranças. Que assim seja.